Olá a todos, nesse vídeo eu vou falar sobre a forma polar e exponencial de um número complexo. Dado um número complexo z igual a x mais y, essa representação utilizando a parte real e a parte imaginária é chamada de forma algébrica. Mas a gente também pode representar um número complexo utilizando coordenadas polares. Para isso a gente representa um número complexo no plano e considera a distância do número complexo até a origem, que nesse contexto nós vamos chamar de r, mas é justamente o módulo do número complexo, e considera também o ângulo θ que esse segmento faz com o eixo x. Bom, usando algumas relações trigonométricas, usando cosseno de θ, a gente tem que cosseno de θ é justamente cateto adjacente x sobre r, e se implica que x é igual a r cosseno θ. Usando a relação seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, o seno é y sobre r, então y é igual a r seno θ. Substituindo essas duas expressões, x é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno θ na expressão de z, e colocando r em evidência, nós vamos ter que z é igual a r cosseno θ mais i seno θ. Essa é a forma polar de um número complexo. Então, a forma polar é representar um número complexo utilizando as letras r e θ. E usando a definição de que e elevado a iθ é igual a cosseno θ mais i seno θ, nós vamos falar da exponencial complexa depois, como função, mas a gente já pode utilizar essa definição. A gente tem que o número complexo pode ser escrito como z é igual a r e elevado a iθ, porque essa expressão é justamente e elevado a iθ. Então, essa é a forma exponencial do número complexo. Pronto. Apenas o número complexo zero não tem nem forma polar e nem forma exponencial. Então, z igual a zero. Ele não tem forma polar nem forma exponencial, que a gente não consegue definir o θ para ele. Quando a gente representa um número complexo zero, não forma esse segmento para a gente pegar o número θ, o ângulo θ. Ele não forma esse segmento, então a gente não consegue definir o valor desse ângulo θ. Então, o número complexo zero não tem forma polar e não tem forma exponencial. Então, ele só tem forma algébrica. Bom, o valor da letra R, que é justamente o módulo do número complexo, mas a gente, no contexto de representar na forma polar ou exponencial, a gente utiliza a palavra raio também. Raio ou R que nós vamos... raio ou módulo que nós vamos utilizar. Então, pode usar tanto módulo, tanto raio. E a letra θ, o ângulo θ, ele recebe um nome especial, ele é chamado de argumento do número complexo, ou simplesmente argz. Então, para a gente representar um número complexo na forma polar ou forma exponencial, a gente precisa do r, que é raio ou módulo, e a gente também precisa determinar o ângulo θ.
que é chamado de argumento do número complexo que a gente quer representar. Com essas duas letras r e θ, a gente consegue escrever o número na forma polar ou na forma exponencial. Então vamos dar um exemplo de como que a gente escreve um número na forma polar ou exponencial. Vamos pegar o número raiz de 2 menos raiz de 2i. Então vamos supor que o nosso número complexo é igual a raiz de 2 menos raiz de 2i. Bom, a gente precisa determinar o r e o θ. Bom, uma relação que eu não expus aqui nessa dedução é a relação da tangente. A tangente vai ajudar a gente a determinar o valor de θ, porque a gente sabe que a tangente θ é igual a y sobre x. Então, nós vamos utilizar essa relação para determinar o θ. Para determinar R, a gente sabe que é só usar a fórmula do módulo. Então, vamos lá. Quem é o R? R é justamente o módulo de z, que é igual a raiz de x2 mais y2. X é parte real e y é a parte imaginária. Então, é raiz quadrada de raiz de 2 ao quadrado mais menos raiz de 2 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 2 mais 2, que é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, já determinei o valor de R. Próximo passo, determinar o valor de θ. Então, nós vamos utilizar que a tangente de θ é igual a y sobre x. E, além disso, a gente vai ter que analisar o quadrante também. Então, a pergunta é, qual é o quadrante que esse número complexo está? Então, a gente faz uma análise geométrica mesmo. O x é positivo e o y é negativo. Então, eu estou no quarto quadrante. O que nós vamos resolver agora, gente, uma equação trigonométrica. E equações trigonométricas, muitas vezes tem várias soluções e a gente determina qual é a solução correta analisando o quadrante. Então, a gente sempre vai precisar da relação da tangente e, além disso, vai ter que analisar também o quadrante. Então, tangente de θ, o y é igual a menos raiz de 2 e o x é igual a raiz de 2 é igual a menos 1. Então, a gente quer determinar quem é o arco θ, tal que tangente de θ é igual a menos 1 e, além disso, o θ pertence ao quarto quadrante. Então, você pode utilizar uma calculadora para auxiliar a resolver essa equação, usando a inversa da tangente. Então, você sabe que θ é igual a tangente a menos 1 do número 1, ou pode aparecer arctangente de menos 1, ou outras formas. Só que a calculadora sempre dá a resposta, ela está programada para dar a resposta no quarto e no primeiro quadrante. Então, essa é a observação muito importante. A calculadora nem sempre vai dar a resposta correta. Ela está programada porque essas equações exponenciais, essas equações trigonométricas, têm mais de uma resposta muitas vezes, geralmente duas. Na verdade, infinitas respostas, mas dentro de uma volta de 360 graus, geralmente tem duas respostas. E ela dá só uma delas. A que está ou no primeiro ou quarto quadrante. No nosso caso, se a gente usa uma calculadora, tangente a menos 1 do número menos 1 é igual a menos π sobre 4. Então, usei a calculadora e achei a inversa da tangente calculada no ponto menos 1. Esse valor, menos π sobre 4, é o valor que eu realmente quero? Nesse caso, sim, porque o ângulo que eu quero está no quarto quadrante. O arco que eu quero está no quarto quadrante. Eu já sabia. Então, a calculadora, nesse caso, vai me dar, sim, a resposta que eu quero. Ela só não vai dar a resposta que eu quero quando o arco estiver no segundo ou no terceiro quadrante. Então, tem que ficar muito atento a isso.
E aí no próximo exemplo eu vou explicar o que a gente faz. Bom, mas no nosso caso desse exercício está feito eu descobrir qual é o valor de θ. Então qual é a forma trigonométrica? Z é igual a R cosseno θ mais I seno θ. Essa é a forma trigonométrica ou polar de um número complexo. Então, Z é igual ao R, nós descobrimos que é 2, e o θ é menos π sobre 4. Pronto, respondemos esse exercício. E a forma exponencial, Z é igual a R elevado a Iθ. Bom, então como é que vai ficar? Z é igual a 2 elevado a I vezes menos π sobre 4. Então, a gente pode escrever menos I vezes π sobre 4. Então, essa é a forma polar ou trigonométrica e essa é a forma exponencial do número complexo. É claro que se eu desenvolver essa conta, desenvolver o cosseno e desenvolver o seno e fazer a multiplicação por 2, eu vou retornar para a forma algébrica, né? Eu vou retornar para o número complexo nessa forma. A mesma coisa se eu desenvolver essa exponencial aqui utilizando a definição, eu também vou cair na forma algébrica de novo, que é o que eu não quero nesse caso. Então a resposta fica assim mesmo. Vou dar mais um exemplo aqui. E vou explicar de novo a questão da calculadora. Exemplo 2, vamos considerar o nosso número complexo Z é igual a menos raiz de 3 menos I. Nosso objetivo é escrever esse número na forma polar e na forma exponencial, e ele está na forma algébrica. Então vamos usar as fórmulas. R é igual a raiz quadrada de x2 mais y2, que é o módulo. Menos raiz de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. De novo, vai dar 3 mais 1, raiz de 4, que é igual a 2. Módulo é igual a 2. Próximo passo, determinar o valor de θ. A gente tem que saber que tangente θ é y sobre x. E além disso, a gente tem que identificar o quadrante. No nosso caso agora, o arco está no terceiro quadrante, porque o x é negativo e o y também é negativo. Então, isso é no terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Bom, então o que a gente precisa fazer agora? Substituir y e x. Tangente de θ é igual a menos 1 sobre menos raiz de 3. Isso dá para manipular se quiser, né? Mas em geral a calculadora já resolve dessa forma. Só vou tirar o sinal de menos, né? Porque menos com menos na divisão, o número dá positivo. Então, tangente de θ é igual a 1 sobre raiz de 3. Usando a calculadora, tangente a menos 1 de θ, nesse caso, isso daqui inclusive é igual a... se você quiser racionalizar, né, dá para fazer sem usar a calculadora. Porque a tangente de θ é igual a raiz de 3 sobre 3. A gente sabe que o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3 é um ângulo de 30 graus. Bom, de toda forma, usando a calculadora, o valor de... Na verdade, não é tangente a menos 1 de θ. Aqui é tangente a menos 1 de 1 sobre raiz de 3. É isso que eu quero descobrir. Qual é o arco cuja tangente é igual a 1 sobre raiz de 3? Usando a calculadora vai dar π sobre 6, que é igual a 30 graus. Bom, esse é o arco que eu quero? Não. Por que não é o arco que eu quero? Porque o meu arco está no terceiro quadrante e a calculadora só dá a resposta no primeiro e no quarto. O que aconteceu?
o arco que eu quero é esse daqui. E a calculadora me deu a resposta com um erro, né, de 180 graus. Meia volta é um erro de meia volta. Ela está programada para dar o arco π sobre 6. Porque esses dois arcos têm a mesma tangente. Esse e esse. A calculadora só dá um deles. Ela está programada para dar do primeiro e do quarto. Então, toda vez que você não tiver no primeiro nem no quarto quadrante, ou seja, você tiver no segundo ou no terceiro quadrante, para você achar a resposta correta, basta você consertar esse erro de meia volta. Você tem que somar 180 graus. Ou se quiser, você pode até subtrair 180 graus, não importa. O importante é você dar meia volta para frente ou para trás. Então, a gente tem que corrigir nesse caso. O nosso arco está no terceiro quadrante. Então, o meu θ, na verdade, é π sobre 6 e eu vou corrigir somando com π. Isso me dá 7π sobre 6. Então, agora sim, a gente tem o valor de θ. Então, a forma polar vai ser z igual a r cosseno θ mais i seno θ. Z é igual ao raio, que é 2 cosseno de 7π sobre 6, mais i seno de 7π sobre 6. Forma exponencial. Z é igual a r elevado a iθ. Então, z é igual a 2 elevado a i vezes 7π sobre 6. Melhor escrever assim, 7π i sobre 6. Então, essa é a forma exponencial desse número complexo. Então, tem que ficar muito atento aí, só com o uso da calculadora na hora de resolver essa equação trigonométrica para determinar o valor do argumento, né, que é o valor do θ.